Finanças corporativas de longo prazo. O ponto de equilíbrio operacional. Olá! Esta videoaula trata do conceito de ponto de equilíbrio operacional. Antes de avançarmos, tenhas em mãos a calculadora financeira HP 12C, caneta ou lápis, folhas de papel quadriculado para fazer gráficos e em branco para os teus apontamentos. Para o perfeito aproveitamento dessa instrução, precisas ter noções de contabilidade de custos, sabendo distinguir custos fixos e custos variáveis e reconhecer a estrutura da DRE, ou Demonstração do Resultado do Exercício. Parte 1 de 4. O conceito do ponto de equilíbrio operacional em unidades. A análise do ponto de equilíbrio, às vezes chamada de análise custo-volume-lucro, é usada pela empresa para determinar o nível de operações necessário para cobrir todos os custos operacionais e para avaliar a lucratividade associada a vários níveis de vendas. Antes de prosseguirmos, vou te mostrar a notação algébrica a ser empregada ao longo de toda a videoaula. Anota aí. P é o preço de venda unitário em unidades monetárias. V é o custo variável unitário em unidades monetárias. F é o custo fixo em unidades monetárias. E Q é a quantidade de unidades de produto ou serviço vendidos. Conceito. O ponto de equilíbrio operacional de uma empresa em unidades é o nível de vendas necessário para cobrir os custos operacionais totais da organização, ou seja, a soma de seus custos fixos e variáveis totais. No ponto de equilíbrio, os lucros antes dos juros e dos impostos, ou LAGIR, são iguais a zero. O primeiro passo para encontrar o ponto de equilíbrio operacional é dividir o custo das mercadorias vendidas e despesas operacionais em custos operacionais fixos e variáveis. Os custos fixos são uma função do tempo e não do volume de vendas, sendo tipicamente contratuais. Os custos variáveis variam de acordo com as vendas e são uma função do volume e não do tempo. Para te dar condições de compreensão plena do ponto de equilíbrio operacional em unidades, vou te apresentar a seguir duas abordagens complementares, a abordagem algébrica e a abordagem gráfica. Adiante. Parte 2 de 4. Abordagem algébrica do ponto de equilíbrio operacional em unidades. Analisa a estrutura operacional simplificada da demonstração do resultado do exercício que está na tela. Receitas de vendas, como resultado da quantidade de unidades de produtos ou serviços vendidos Q, multiplicada pelo preço de venda unitário P. Menos os custos operacionais fixos totais, F. Menos os custos operacionais variáveis totais, resultantes da multiplicação da quantidade de unidades de produto ou serviços vendidos, Q, pelo custo variável unitário, V. Surgindo como resultado o lucro antes dos juros e do imposto de renda, ou LAGIR, também chamado de resultado operacional. Com base nesta coluna, pode-se construir uma equação para se calcular o LAGIR, EILA. Esta equação pode ser melhor estruturada colocando-se a variável Q em evidência, surgindo o que segue. Conforme te apresentei há pouco, já sabemos que no ponto de equilíbrio operacional, o resultado operacional, ou LAGIR, é igual a zero. Colocando-se zero no lugar do LAGIR nesta equação e rearranjando-se os termos de modo a se isolar a variável Q, obtém-se a equação que define o ponto de equilíbrio operacional em unidades de produto ou serviço vendidos, apresentada a seguir. Analisemos agora um exemplo numérico ilustrativo. Dá uma paradinha no vídeo e copia esta fórmula do ponto de equilíbrio operacional em unidades. Uma empresa vende seu único produto por 10 unidades monetárias a unidade. Cada unidade produzida tem o custo variável unitário de 5 unidades monetárias. Sabe-se que o custo operacional fixo total da empresa é de 2.500 unidades monetárias. Com base nesses valores, qual é o ponto de equilíbrio operacional em unidades desta empresa?
Usando-se esta expressão, e nela substituindo-se estes valores, encontra-se o ponto de equilíbrio operacional em 500 unidades. Mas será que 500 unidades vendidas geram receita de vendas suficiente para pagar o total dos custos, fazendo com que o resultado operacional ou LAGIR seja igual a zero? Vamos testar. Observa a demonstração a seguir. 500 unidades, cada uma vendida por 10 unidades monetárias, geram receitas de 5.000 unidades monetárias. Menos o custo fixo de 2.500 unidades monetárias, menos o custo variável total de 2.500 unidades monetárias, gerado por 500 unidades, cada uma com o custo variável unitário de 5 unidades monetárias. E o resultado, como era de se esperar, é um LAGIR igual a zero, demonstrando que a fórmula está correta ao mesmo tempo em que ilustra numericamente o conceito do ponto de equilíbrio operacional em unidades. Em seguida, vou te apresentar a abordagem gráfica do ponto de equilíbrio operacional. Dá uma paradinha no vídeo para tomar um copo d'água. Quando retomares o vídeo, traz contigo aquela folha de papel quadriculado para fazer um gráfico muito importante. Parte 3 de 4. Abordagem gráfica do ponto de equilíbrio operacional em unidades. Observa o plano cartesiano ortogonal que está na tela. No eixo dos x estão as vendas em unidades. No eixo dos y estão as grandezas monetárias, ou seja, receitas e custos em escala de 1.000 unidades monetárias. O gráfico será construído a partir do exemplo numérico anterior, onde o preço de venda unitário é igual a 10 unidades monetárias, o custo variável unitário é igual a 5 unidades monetárias e o custo fixo igual a 2.500 unidades monetárias. Lembra-te que o ponto de equilíbrio calculado foi de 500 unidades. Neste gráfico, traçarei 4 retas a saber: receitas, custo fixo, custo variável total e custo total. Cada reta será formada a partir de 2 pontos. Em seguida, serão marcados o ponto de equilíbrio operacional e as áreas de LAGIR positivo e negativo. Todas estas informações são vitais na caracterização desta abordagem gráfica. Iniciemos pela reta do custo fixo. Se a quantidade vendida for de 1.000 unidades, o custo fixo é de 2.500 unidades monetárias. Se forem vendidas 500 unidades, obviamente, o custo fixo permanece nos mesmos 2.500, não é? Tendo-se os 2 pontos marcados, traça-se a reta. Nota que os pontos que eu escolhi, de 1.500 unidades, são arbitrários. Se usássemos, por exemplo, 800 e 200 unidades, a reta gerada seria exatamente a mesma. Agora, tracemos a reta do custo variável total. Se vendermos 1.000 unidades, o custo variável total será de 5.000 unidades monetárias. E se não for vendida nenhuma unidade, o custo variável total será nulo, ou seja, a reta do custo variável total passa pela origem do gráfico. Repito que estas quantidades vendidas de 1.000 e 0 também são arbitrárias. Se fossem escolhidas outras quantidades, a reta do custo variável total seria exatamente a mesma. Essa característica vale para todas as retas traçadas. Sugiro-te experimentar outros valores para confirmar o que eu estou te dizendo. Tracemos, então, a reta do custo total, ou seja, a soma do custo fixo com o custo variável total. Se forem vendidas 0 unidades, qual será o custo total? Neste caso, são 2.500 unidades monetárias de custo fixo e 0 de custo variável. Logo, para 0 unidades, o custo total é de 2.500 unidades monetárias. Eis o nosso primeiro ponto. E se forem vendidas 1.000 unidades, qual será o custo total? Neste caso, são 2.500 unidades monetárias de custo fixo e 5.000 unidades monetárias de custo variável total.
Logo, para 1.000 unidades, o custo total é de 7.500 unidades monetárias. Eis o nosso segundo ponto e a reta resultante. Resta-nos, então, traçar a reta das receitas. Se forem vendidas 1.000 unidades, a receita será de 10.000 unidades monetárias. Mas e se não for vendida nenhuma unidade? Qual será a receita de vendas? 0, obviamente. Unindo-se os pontos, tem-se a reta das receitas, a qual, a exemplo do que aconteceu com a reta do custo variável total, também passa pela origem dos eixos. Observa, então, uma coisa curiosa. A reta das receitas intercepta a reta do custo total em exatamente 500 unidades, valor do ponto de equilíbrio operacional. Este ponto, marcado no gráfico, é um divisor de cenários. Em 500 unidades, o LAGIR é igual a 0. Acima de 500 unidades vendidas, o resultado operacional ou LAGIR passa a ser positivo. Eis a área positiva de LAGIR assinalada no gráfico. Abaixo de 500 unidades vendidas, o resultado operacional ou LAGIR será negativo. Eis a área negativa de LAGIR assinalada no gráfico. O gráfico do ponto de equilíbrio operacional está pronto. Uma recomendação construtiva é a de que pares o vídeo e analises o gráfico por mais tempo. Para aprimorar a tua reflexão, deixo 3 perguntas no ar a partir dos dados numéricos deste exemplo. Primeira, todas as variáveis mantidas constantes, o que acontece com o ponto de equilíbrio operacional se o custo fixo aumentar? Ele aumenta ou diminui? Segunda, todas as variáveis mantidas constantes, o que acontece com o ponto de equilíbrio operacional se o custo variável unitário aumentar? Ele aumenta ou diminui? E terceira, todas as variáveis mantidas constantes, o que acontece com o ponto de equilíbrio operacional se o preço de venda unitário aumentar? Ele aumenta ou diminui? As respostas dou-te em 10 segundos. Pensa. Parte 4 de 4. O que acontece com o ponto de equilíbrio operacional CE? Eis a situação original onde calculamos o ponto de equilíbrio operacional em 500 unidades. Se em relação à situação de referência o custo fixo aumentar, por exemplo, para 3.000 unidades monetárias, o ponto de equilíbrio operacional aumentará para 600 unidades. Logo, aumento no custo fixo provoca aumento no ponto de equilíbrio. Se em relação à situação de referência o custo variável unitário aumentar, por exemplo, de 5 unidades monetárias para 7,50, o ponto de equilíbrio operacional aumentará para 1.000 unidades. Logo, aumento no custo variável unitário aumenta o ponto de equilíbrio. Se em relação à situação de referência o preço de venda unitário aumentar, por exemplo, de 10 para 15 unidades monetárias, o ponto de equilíbrio operacional diminuirá para 250 unidades. Logo, aumento no preço de vendas unitário diminui o ponto de equilíbrio. Observa o quadro síntese apresentado na tela. Ele finaliza a apresentação deste tema. Aqui se encerra essa videoaula. Obrigado!